amigo Jesus, benfeitores amigos, coordenadores da ectoplasmia, depois de longo tempo de ausência presencial, aqui estamos de volta, retomando o estudo em outro momento, a inspiração, a proteção, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos, nos responsabilizar com o trabalho e aprender através dele o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que assim seja. Que assim seja. Bem, Ney e Francisco, é a primeira vez de vocês, né? Então presta atenção. O que é esse livro? Antologia do Perispírito. Ele pega todas as referências de perispírito que tem nos livros, livro dos Velhos, livro dos Espíritos, Evangelho, Gênese, no Céu e Inferno, no que é o Espiritismo, no Obras Póstumas, nas obras de Gabriel Delany, de Gustave Gayley e assim por diante. Né? E aí ele pega só o trecho, né? E coloca aqui. Né? Então, por exemplo, se vocês abrirem aí, logo depois do índice, né, vai estar assim, ó, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, FEB, tal, introdução 6. Introdução, item 6 do Livro dos Espíritos. Achou aí, Francisco? Aí vamos lá. Nesse livro, desta capa aqui, que não sei se é o mesmo da Francine, é na página 87. Há no homem 3 coisas: o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital; a alma ou ser material, espírito em um corpo; o laço, aí ele tem o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo invisível, para nós um estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Boa noite, amiga Sandra. Então, aqui né, ele está explicando que nós somos uma tríade, né? O corpo físico, o perispírito e o espírito. Né? Não, eu vou fazer uma coisa que vai dar certo. Obrigada. E que quando reencarnados, nós participamos das 2 naturezas. Né? Pelo corpo físico, nós participamos da natureza material e com o perispírito nós participamos da natureza espiritual. Ô, Betinho, você tá cá? A única coisa que é imaterial, na verdade, é a alma, é o espírito, né? Então, o corpo é material, como o perispírito também é material, né? Kardec traz que era a concepção na época de uma semi-materialidade, né? Que
que hoje já se entende que é matéria. E aí, mais para frente, na parte mais da frente da codificação, começa a surgir a chamada matéria quintessenciada, né? Ou uma matéria purificada, que seria esse perispírito para diferenciar da matéria grosseira, né? A gente, para sair daqui, se ele abrir a porta, ele não sai, né? Você vê que os espíritos, quando se apresentam, eles passam pela porta, passam pela parede, né? Porque o perispírito, ele tem essa característica de conseguir, né? Mas não é por não ser material, né? É porque ele se agrega diferente. Toda matéria é porosa, né? Se a gente colocar no microscópio de altíssima resolução, você vai ver que aquilo que para a gente parece ser concreto, de fato não é concreto. Existem poros, né? Existem poros, existem espaços vazios, né? E o perispírito distância entre as moléculas, distâncias entre aquilo que forma o que para a gente é concreto, né? E o perispírito, ele consegue se recombinar de maneira a ultrapassar, né, barreiras físicas. Então, existem barreiras físicas que só existem para a matéria mais densa, né? Que é o nosso caso. Aqui, eu tenho um filme sobre isso, que mostra, eu já vi há muito tempo, um vídeo. Não sei se é Quem Somos Nós ou um outro que fala da evolução, que fala física, uns físicos. Querem que eu mande para vocês? Muito bom. Quer que eu mande? Depois manda para o grupo. Manda para o grupo, tá. Né? Que aí... Só se eu esquecer até hoje, à noite, mais tarde, coloca lá, vídeo. Uhum. E aí eu sou o gatinho do mundo. E aí, na época que Kardec... Aí você falou, esses espaços que existem entre os átomos. Na época que Kardec codifica, né, a ciência não tinha compreensão que tem hoje, né? Então, você vê que nomenclaturas que são utilizadas na codificação, hoje já não estão de conforme, né, com o conhecimento científico. Então, assim, o que Kardec chama de fluido, hoje em dia se entende por energia. Hoje a ciência entende como fluido algo, né, no estado... líquido, né? Algo que flui. Então, o que é fluido é o líquido, né? O gel, que já é um estado mais líquido ainda é denso, né? É uma coisa densa. Exatamente. Então, assim, não se diz que o ar é fluido, não se diz que a energia é fluida, não se diz... Né? E Kardec, quando coloca o fluido, ele coloca dentro daquilo que hoje a concepção científica chama de energia. Então, hoje, na verdade, a gente não teria o fluido universal, a gente teria a energia universal, né? A gente não teria o fluido material. E hoje a física quântica coloca que tudo, na verdade, é energia. Porque antes eles separavam que a energia não era matéria, e não é fato. Porque se a energia corrompe, se ela, né, quando é lançada, ela não é a luz, mas aí determinadas energias conseguem invadir o teu corpo. Por exemplo, né, a do raio-x, por exemplo, ela consegue passar pela nossa, isso é fácil de entender, pela pele, mas ela não consegue ultrapassar a densidade dos átomos dos ossos. Então ela grava tudo num lugar, numa chave. Isso é muito legal. Isso que você falava desse vídeo, nossa, isso tem tempo. Na época eu nem se acreditava muito nisso, mas isso aqui, ó, não é. Isso aqui vibra. Apesar da gente não ver o sólido, mas sabe como é que eu provava isso para os meus alunos? Tem espaços entre eles. E o que eles acrescentaram é que isso vibra. A gente não consegue perceber, porque é por causa do nosso tipo de visão. Mas, tanto na verdade que eles vibram, se você pegar um prego numa madeira, por exemplo, que é densa também, ele passa. Como é que pode ser a matéria não consegue estar ao mesmo tempo junto com outra matéria? Se ele consegue afastar os átomos e as moléculas, é porque ali eles estão vibrando e conseguem um outro que seja mais forte, com maior dureza, consegue penetrar, né? E separar, botar para o lado essa matéria. Isso é bem interessante, como que dá para a gente compreender que é possível. Mas esse conceito que você falou aqui hoje, né? Antigamente não se entendia que a energia seria matéria,
Não, antigamente não era matéria. Não Hoje é que era. considerado. Mas o próprio Kardec já tinha definido isso. De uma maneira que vale hoje. Diz que tinham 3 coisas no universo: Deus, Espírito, matéria. Se não fosse Deus nem Espírito, todo o resto é matéria. Essa era a matéria, exatamente. E hoje em dia, A gente só não compreendia a o diversidade da matéria. conceito da física quântica vai dizer o seguinte, que tudo, na verdade, é matéria. Né? O que vai te dar a diferença é quanto menos vibra a matéria, mais tangível, mais denso. Então, isso aqui é matéria de baixíssima vibração, né? A parede é matéria de baixíssima vibração. Quanto maior a vibração, mais sutil, menos densa é a matéria. E isso entra muito de acordo com a própria colocação dos espíritos, quando dizem assim, que um pensamento, quando vibra baixo pensamento, né? Um pensamento quando vibra em baixa sintonia, ele é capaz, né? Em elevada sintonia, ele eleva. A mesma coisa acontece com a matéria. Né? Então, você tem, na verdade, uma diferença vibracional. Né? E é por isso que a gente não entra em qualquer lugar, né? mesmo enquanto o espírito liberto, né? Quando você, que André Luiz tem, se eu não me engano, em libertação, ele resolve, ele só pode ir parado por toda uma, né? E até determinado lugar ele não pode passar. Não, né? No mundo maior. Eu sei, é muitos outros, né, que fala exatamente pela densidade vibracional e pelo impacto dessa densidade vibracional no perispírito de André Luiz. Que não é um perispírito, né, de grande elevação em comparação com aqueles elementos superiores que estão ali capitaneando aquela coisa ali, né? Aquela passagem ali. Então, hoje você tem uma concepção de energia e que facilita muito a gente entender uma série de coisas, né? Facilita a gente entender por que um pensamento direcionado fere e pode nos colocar na condição de homicidas, pode nos colocar na condição de infiéis, pelo próprio pensamento. Por quê? Porque pensamento é partícula eletromagnética. Né? Pensamento é energia. Então, não só o ato concreto, mas o pensamento, os petardos mentais que a gente envia, né, para as pessoas capazes de fazer adoecer, de fazer murchar, ou de fazer elevar, de fazer... Né? Mas isso é interessante, né? Se essa energia é uma energia e ela caminha, e ela se afina, né? Então a tendência é ela se agregar a energias parecidas, né? Esse é o perigo. E é muito coisa, né? Porque tem um conhecimento popular, né? A minha avó fala, minha avó tinha uma vizinha, né? Muito Belades, né? Que quando ela subia para casa da minha avó saía escondendo essa samambaia tudo. Né? Que a minha avó tinha uma samambaia na varanda que parecia assim, sabe? Véu de noiva, né? E eu falava assim, eu vou, que neurose. Eu falava, não, que ela vai matar minha samambaia tudo. Eu falei assim, gente, a Adelaide é sua amiga, avó. Não, que não pode. Aí uma vez, quando eu falava, assim, eu vou deixar um falar pra você ver. Aí ela deixou um samambaia. Gente, por Deus, ela chegou e falou assim, nossa, Neide, tá tão bonita a samambaia, né? Aí conversa, vem, foi embora. De noite a samambaia tá seca. Isso já aconteceu comigo. Criança também faz isso. Aí a minha avó falou assim, falei que ela tem olho gordo? Não é por mal, mas ela tem olho gordo. Né? São características de energia. Né? Quando os mais velhos, a criança às vezes começa a passar mal do nada, as pessoas às vezes está com quebranto. Né? Alguém botou quebranto nessa criança. Vão benzer, vão rezar. Né? São transferências energéticas que as pessoas têm, né? Dentro desse processo da energia. Eu não acreditava nisso. Né? Eu não acreditava nisso, não. Daquela pessoa que olho gordo, aquela pessoa ali, ó, em redor, eu não acreditava, não. É sentido, não é verdade. Eu não acreditava, né? E olha que a dona Adelaide era amiga da minha mãe. Não era assim, não era uma pessoa que dizia, tem inveja, não. Ela aquela característica de querer aquilo e ter um padrão energético que
suga, né? E em última instância, muitas vezes a gente às vezes encontra com uma pessoa e sai, parece que foi vampirizado, né? Bateu um papo com a pessoa, mas você sai dali exaurido, entendeu? Parece que a pessoa te puxou da tomada. Da mesma forma, às vezes você encontra com pessoas que você sai dali e parece que você tomou o Red Bull da asa, né? No mesmo tipo de conversa, no mesmo teor de conversa, né? Polaridades energéticas, né, das pessoas. Tá falando aí, gente. Só eu falo, né? Porque depois só sai minha voz. Eu não sou famosa nesse estudo que está no vídeo de José. Mas saiu o Pinto José de novo. Em algum momento. Você acabou de sair, ué. Você acabou de falar. Não? Não sei. Aí vai para a parte segunda, capítulo 1, né? Não tem ela. Entendeu? Escrito parte segunda. Aí tem 93. É que aqui já é. Esse aqui edições diferentes. Essa edição identifica direitinho. Então, por exemplo, aqui no item 6, o que a gente leu anteriormente foi no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Aqui é na pergunta 93, que está na parte segunda do capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Aproveitando que vocês pararam, nós recomeçamos, então, ou continuamos? Esse era o padrão, né, de recomeçar, não foi isso? E parou aonde? Na verdade, a gente decidiu, não continuar de onde paramos, porque a Francine, Ney, Letícia e Simone não participavam do estudo. Marcelo. E a Marcela, então nós decidimos recomeçar. Entendeu? Então vamos lá. Parte segunda, capítulo 1. Pronto, eu não deixei meu livro com nenhum de vocês, não, né? Eu procurei. Eu saio. Comigo não. Deve estar com Pergunta 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Comentário de Allan Kardec. Envolvendo o germe do fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, na verdade, a gente não vê espírito nenhum. A gente vê perispírito. Pergunta 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de calor. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Questão 94A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Pergunta 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Aqui, antes de seguir, a Bárbara falou que aí não vê o perispírito. E não o espírito. Quando ele desencarna. Continua vendo só o perispírito. Ah, tá. Então, E o espírito, e aí? Só quando a gente estiver lá no... Ah, tá. Então, Primeiro vem o perispírito e depois o espírito. Na verdade, Francisco, assim, pelo conceito, né, isso foi uma discussão que, essa discussão é ferventa ainda no movimento espírita, eu não sei porquê, porque o povo não estuda, entendeu? Em tese, né, pelo que ele fala cá na frente, é muito caro, muito caro. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, como pretendem alguns,
está sempre envolto em uma substância qualquer? Ele responde, envolve uma substância vaporosa, ou seja, essa substância está presente sempre. Sempre. Né? E aí há uma discussão de que quando você vira espírito perfeito, você não teria perispírito, só o puro espírito. Não, não tem puro espírito em momento nenhum. Porque o espírito tem sempre um perispírito. O que acontece? Acontece que o perispírito dos espíritos puros é tão sutil, Que se confunde com o espírito. tão sutil que você consegue ver através. Entendeu? Você consegue ver através. Então, mal comparando, né? Antigamente, como é que a gente comprava óleo? Era na lata, né? Lata de óleo. 9 litros. Né? Ou de 1 litro. Era 900 ml na minha época, mas mas era lata, né? Tinha uma lata lisa, lata Mais de antigamente, molho. lata de Não, mas aí mais antigamente já sai da minha esfera de envelhecimento. Entendeu? Eu ainda peguei a lata, né? Que a gente tinha que fazer 2 furinhos num canto e no outro, né? Se você fizer um furinho só o líquido não sai. Hoje, como é que a gente compra óleo? Né? A gente enxerga, inclusive, você às vezes escolhe até um óleo mais claro, algumas marcas são mais claras, outras são escuras, porque aquele envoltório é transparente. Então, é mais ou menos assim, uma analogia, mas muito grosseira, né? Nesse sentido. Então, assim, quando numa reunião de espíritos crísticos, eles podem contemplar-se uns aos outros, face a face. Por quê? Porque o envoltório deles é transparente. Né? Revela, mas ele está presente. Da mesma forma que na vasilha do óleo está ali, você não toca no óleo diretamente. A própria fala dos espíritos, né, Bárbara, respondendo que ele fala dos 3 elementos gerais do universo, né? Deus, Espírito, Matéria. E aí Kardec pergunta se a matéria e o espírito são distintos um do outro. E aí os espíritos respondem que sim, são distintos, mas que é necessária a união do espírito com a matéria. Então, ou seja, se é necessária a união, desde a parte mais grosseira até a parte mais sutil, que é onde espíritos como Jesus habitam, há a união do espírito com a matéria. Mesmo porque... Então, ou seja, não existe espírito sem estar ligado a um perispírito. Mesmo porque nós já tínhamos estudado, vamos voltar a estudar mais, o perispírito tem uma função muito específica de reservatório. manter os arquivos. Reservatório de arquivos, a gente já vai chegar lá. No perispírito. Então, como é que ele vai se livrar disso? Na minha mente era corpo, espírito e perispírito. Na minha mente, o perispírito era o que você ia ficar depois, que você evoluía, que você ia ficar só o perispírito. Não, é ao contrário, é o espírito que... Entendeu? A questão é que nem existem coisas distintas, mas intrínsecas. Entendeu? Então, quando a gente olha, por exemplo, a pele, a nossa pele, ela tem, né? Ela tem derme, epiderme, mesoderme, ela tem camadas. Mas elas estão interligadas, embora sejam distintas umas das outras. Né? Então, embora o perispírito seja distinto do espírito, sejam coisas diferentes, eles estão intimamente conectados. Entendeu? Intimamente conectados. E não existe perispírito sem espírito. Mas também não existe espírito sem perispírito. Repete, por favor. Não existe. Não existe perispírito sem espírito. Não existe nenhum perispírito que esteja vagando por aí, mas não tem espírito nele. Mas também não existe espírito sem o seu perispírito. Né? E aí, como isso está em volta, quando a gente olha na prateleira do supermercado, o que a gente olha? O óleo ou a embalagem? Eu olho a embalagem. A gente olha a embalagem. Né? É. A gente acha que olha o óleo. Mas o óleo está dentro da embalagem. Então, a primeira coisa que você olha é a embalagem. Entendeu? Mas é tão interligado que você não fala assim, vou pegar a embalagem de óleo. Você fala, vou pegar o óleo.
né? Porque está tão interligado que a sensação que você pega esse aqui que é mais clarinho, pega aquele ali que é mais, né? Minha mãe não tem mania de óleo claro, né? Não, eu prefiro aquele ali que é mais clarinho, né? Mas, na verdade, a primeira coisa que a gente vê é a imagem. A diferença Você é que ela quer escolher a marca que você quer. quase que imperceptível, né? Quer saber como Quando você ela é quer ser transparente. geração. Que ela é transparente. Né? Então, assim, a gente quando vê os espíritos, né, quem tem vidência, quem tem clarividência, na verdade está vendo o perispírito. Está vendo. Será que faz diferença mais denso ou menos denso, está encarnado ou desencarnado? Deve fazer. Como assim? Até Nossa, quando distingue. tem encarnado cujo perispírito é mais sutil do que desencarnado, e vice-versa. Isso que eu perguntei. Não, eu Então, tem entendi que a diferença. sua pergunta era se, independente da condição, se ele poderia estar com o perispírito mais denso por estar encarnado. Foi isso que Sim. você falou? Se eu posso distinguir Mas uma aí vai segunda depender forma, da condição dele como João disse. Não, você está falando na sua visão. Você está ali eu vendo. sou médio vidente. Você é médio vidente. Só pelo perispírito perispírito. você distingue se ele está encarnado ou encarnado. Geralmente você distingue pelo cordão. Pelo cordão. Ah, tá. Porque uma pessoa em Cordão. desdobramento tem um cordão, chama Umbigo, cordão né? prateado. Então você Mas vê, ele é espírito desencarnado. você vê o Umbigo. desencarnado não tem cordão. Não, mas o perispírito ele tem. Aí, Tem. como o João falou, pode fazer diferença ou não, depende da condição dele. Né? Depende da condição dele. E aí, assim, É, porque se é energia, né? Vai depender da espíritos condição muito energética. materializados, eles são, eles têm um perispírito muito denso. Então, assim, eu não sei, né, quem é clarividente, por exemplo, existem espíritos mais transparentes que outros, né? Existem espíritos que você vê e você fica procurando o cordão para ver se você não está mesmo, porque assim, parece uma pessoa encarnada. E existem espíritos que parecem Gasparzinho, né? Parecem mais transparentes, mais luminosos. Eu nunca me toquei nisso de ver o espírito Lá encarnado. na série André Luiz, o nosso Lafra, assim, o André Luiz toma um susto, porque ele está vindo dois espíritos, um perispírito azulado, os dois, e eles têm entre aspas, um cabo que sai da cabeça, né? Ele falou, meu Deus, eu nunca vi aquilo, o que é? Aí o Lísias ri e fala, ó, aquilo ali são encarnados que estão desdobrados, estão vindo aqui na colônia para fazer alguma visita, alguma atividade. Eu achava que o cordão nem dava para ver, de tão sutil. Não daria para ver igual ver o espírito. Não, horrível. O cordão é formado do pletério, não é? Na verdade, eu achava que só desencarnado podia ver o cordão. Que é uma substância muito semelhante ao perispírito, né? O do pletério está mais próximo do perispírito do pletério. Então ele tem uma substância semelhante, né? Mas existem essas diferenças. Então, assim, Jesus quando aparece, né, a Madalena, que ele diz assim, não se aproxime de mim, que eu ainda não subi, né, ao Pai. Mas ele já havia desprendido, né, da característica material do órfão, né, e é por isso que ela não pode tocar, porque vai haver uma contaminação, digamos ali. Mas ela vê de maneira radiante, né? Como é que os anjos eram identificados? Como é que se sabia que apareceu um anjo? Né? Mas é ao contrário. Exatamente por essa característica de transparência, de luminosidade. E ao contrário, quando a gente está na cabine, desdobra até voltar. Você vai desdobrar com o botão. Não, mas para você voltar. Quando eu reclamo, quando vocês me trazem para cá, os longos que me traz, e aí eu estou com minhas pernas tudo tremendo, tudo ainda. Mas é porque aí a sua percepção material ainda não está completa. É mais ou menos. Mas na verdade já voltou. Já voltou. É como se você não a acoplagem, Sandra,
total estivesse acontecendo gradativamente. Ah, mas isso não é você. É muito semelhante, Sandra. Você não teve cesariana, mas você deve ter usado a hack para cirurgia que você Sim, fez. horrível. Né? É muito semelhante a esse processo. Porque a hack, por exemplo, você, né, a médica está tanto que, quando a primeira vez que eu falei assim, pode parar. Para que eu tô sentindo. Eu falei assim, não, mas você vai sentir, menina. Eu falei pra você Você tá passando um negócio gelado em mim, na hora que você passar na vaga, minha filha, eu vou sentir, não, você tem a sensação, mas não tem a dor. Eu falei, tá, tem a sensação, mas não tem a dor, não tô gostando disso, não. Mas é esquisito. Eu quero ter sensação, não dá pra ser anestesia geral, não, vai matar a criança. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí você sente aquilo tudo. Quando a hack tá voltando, você tá voltando da hack, você já sente pé, você já mexe os dedos tudo de do uma vez, pé, né? Você sente os pés. entendeu? Então você olha assim, o dedo do pé tá mexendo. Mas se você quiser levantar a perna, você não levanta. Então, a sensação ela vai voltando, né, aos poucos, de maneira intermitente. E esse retorno do desdobramento, principalmente pela forma como é. É o que você me trazem para cá. Entendeu? Ele deixou lá. Que é bem da verdade, eu penso, né, que o ideal é que a batida da porta deixe ainda rolar pelo menos uma música depois da batida da porta, que a gente ainda faz um processo de bate porta, abre a porta, tem que sair para cá. Talvez seja melhor. Bateu a batida da porta é o sinônimo de que acabou. Mas espera a próxima música tocar inteira. Entendeu? E quem for saindo da cabine vai saindo, né, à medida que vai. Porque o que acontece? Existem médiums ali que provavelmente não desdobram. Né? O Said, por exemplo, não relata desdobramento. Então, bateu na porta, se ele estiver dormindo, ele se assusta, se ele não estiver dormindo, tá tudo certo, ele levanta e sai. Entendeu? Você lembra que a Helena ficava fazendo carinho? Gente, aquilo me dá um nervoso. Agora, eu não conseguia me mexer. O médium que desdobra, principalmente que faz desdobramentos mais distantes, como é o caso da Sandra, o retorno também, ele é um retorno mais lento, entendeu? Então, assim, a tendência é de você realmente ter, né, essa sensação de estar mais alto do que deveria ainda, não consigo mexer a perna, não consigo sentir bem o braço, não consigo sentir bem os membros, não consigo, entendeu? Esse movimento ficar impactado por esse processo de retorno. Exatamente porque você retorna, né? É a mesma sensação de ficar na cama. Eu tenho muito isso, eu tenho pavor que as pessoas me puxem, né? Saí, tinha muita mania disso, deu quase divórcio. Se eu estiver dormindo, a pessoa puxar meu pé, eu sento, mas eu acho que o espírito volta, fica na cama e fica lá. Porque eu sento, o corpo senta, eu não consigo responder, não consigo me mexer, não consigo sentir que o ar está entrando, entendeu? Então é um mecanismo assim, me bota sentado, mas o espírito, quando volta para o lugar rápido, fica ficado lá na cama para ele poder se achar. Então, assim, eu tenho pavor que a pessoa me sacuda de repente, porque eu não volto como deveria voltar, né? Então, esse processo de retorno do desdobramento, né? E desdobrar é sempre mais fácil do que retornar. Por quê? Porque quando você desdobra, você está saindo do mais denso para o menos denso. Quando você volta do menos denso para o mais denso, você tem um choque mais abrupto. Né? E por isso que encarnar é mais doloroso, segundo os espíritos, do que desencarnar. Embora a gente tenha mais medo de morrer que de nascer. Temos uma companheira da Sandra aqui em Sensações na... Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. A Miriam, ela relata que ela não fica aqui e tem dificuldade com as pernas. Na hora que acaba, vai embora. Para vir na máquina um dia desse, eu chamei, toquei nela lá, para levantar. Ela não conseguia levantar, eu tive que dar a mão a ela. A Bruna também tem esse relato. E eu acho que essa metodologia vai facilitar, inclusive, a eles. Porque a mesma batida que serve para lá, ela serve para cá. Entendeu? Mas também vai demorar mais um tempo, né, para retorno dos pacientes que fazem desdobramentos mais. Eu só volto porque o João me traz. E faz, sei lá o que ele faz lá, eu dou, sei lá, o sacolejo, mas eu não volto
toda. Mas Você já teve ouviu dia, que- já teve ultimamente, nem você está fazendo a voltar, mas é mais arrastado, entendeu? Não, você volta. Mas eu seguro no seu braço com uma força, não, sei lá, Não. esquisito. E olha, eu vou confessar uma coisa, eu fico com muita vergonha quando eu venho para cá. Você já falou. Nossa, é muito horrível. E parece que todo mundo, por que todo mundo me cumprimenta na hora de ir embora? É esquisito. Entendeu? Então, eu acho que é uma experiência que pode ser tentada, entendeu? Bate a porta, deixa tocar a próxima música e vai. Entendeu? Talvez facilite esse trâmite. Se a gente fizer e os relatos disserem assim, olha, não está fazendo a mínima diferença, a gente otimiza o tempo e bate, abre como está fazendo, entendeu? Miojo. Miojo. É instantâneo. Daí você ia falar alguma coisa, Ney? Você leu uma parte aí sobre o espírito mais assim, superior, aí demora mais para o perispírito retornar. Eu li várias vezes que Jesus, uns livros falam que foi 700 anos, outros falam que foi 1000 e poucos anos que ele ficou se preparando o espírito Aclimatando. para poder chegar aqui na Terra. Então, isso foi real, né? Ney, na verdade, aqui não fala isso. Fala assim, ó, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos, não fala de tempo. Não, pois é, mas Jesus Mas aconteceu com aqui ele não está Jesus. falando de encarnação, ele está Aham. falando de um espírito superior. Por Superior. exemplo, Jesus vem Vem aqui aqui. dar uma mensagem. Entendeu? Ney, a gente não tem ainda informações, né, e principalmente baseado na universalidade do ensino dos espíritos, ou seja, essa informação teria que estar Pipocando em vários lugares. em vários lugares e iguais. todos elas falando a mesma coisa. Ó, Jesus demorou 1000 anos para se aclimatar. A gente não tem essa A informação. gente não tem. Mas, fato essa aclimatação ela é necessária. Porque você, Provavelmente- na verdade, é o perispírito de Jesus que vai moldar o corpo físico. Entendeu? E a gente precisa entender que Jesus nasceu num corpo físico que teve, Grosseiro. teve forma de girino, teve forma de salamandra, teve forma, como todo o processo, né, gestação de 1 semana, 2 semanas, 10 semanas, 15 semanas, 20 semanas. Isso não é de uma forma diferente, por exemplo, o nosso que deve ser mais, vamos dizer assim, do jeito que você está falando antes, mais complicado. Você fala de Solemar para Jesus, não deve ter sido. Ele domina todas as físicas, químicas, biologias do planeta. Sandra, mas a questão não é você dominar. Dominar que eu digo ter conhecimento. Vou te dar um exemplo grosseiro. Você pega a minha filha que nunca fez um bolo na vida, vai fazer um bolo. E você pega a chefe top da top da top da top. Ela vai fazer um bolo. O nível de dificuldade da Carolina fazendo bolo é muito maior do que a dificuldade que a top da top da top tem de fazer o bolo. Mas uma coisa é fato, ele vai ficar 40 minutos no forno. Depende. Se a, E o material se não é a- de toda não, para depende. outra. Se a chefe É a mesma conhecer um produto, uma coisa, tipo, diferenciando um micro-ondas, se ela conhecer qualquer coisa, Não, mas aí tá todo mundo em igualdade de condições. mas não Jesus Tá. tem domínio de todas as ciências. Senão tudo você. acontece. Mas a igualdade de condições do nascimento, porque senão você viola as leis da natureza. Não, mas é porque, por exemplo, o Entendeu? microscópio ele só existiu há 200 anos atrás, mas já se tinha, mas ele já tinha esse conhecimento que existia um micro-organismo. Então ele poderia usar, por exemplo, um fungo, que já existia, a penicilina para poder combater uma bactéria, por exemplo. Porque ele já tinha esse conhecimento. Mas Não é que o não. ato de encarnar, o processo de encarnar, o processo Não, de eu tô formação. falando dele, do que você falou no final aí, da sutileza dele, quando ele volta. Estou falando ao contrário. Ah, sim, Ele Ele mas não tinha pode falado você encarnar não também. isso, nada de encarnar.
Eu entendi você falar do O processo de encarnação. encarnação. Essa é a questão do processo de encarnação, encarnação. não, mas ele conseguiu fazer uma coisa que nós não fazemos, que é o que a ressurreição, como é que é o que ele fez na ressurreição? O que ele fez lá em matar Madalena, quando ele apareceu com Madalena. A gente não consegue fazer isso. Ele parece que ele faz uma. Aí a gente nem sabe dizer. Mas ele não contrariou Por fisicamente, exemplo, né? se Madalena é clarividente, ele não fez nada, ele só estava ali. Tá. E a gente não Não, tem mas como ele saber. apareceu para outros. Entendeu? Sim, meu bem, mas olha só, é aquilo que eu estou te É isso que dizendo. nós só vamos explicar. Se um melhor, espírito porque eu tô dizendo aparece sobre aqui, isso. por exemplo, eu vejo, você vê, ninguém mais vê, é clarividência. Entendeu? É mediunidade. É mediunidade. Mediunidade. Para não ser mediunidade, para ser uma materialização, todas as pessoas que estão aqui deveriam, têm que ver Eu não lembro qual é o necessariamente. caso dele, que eu estou falando de Jesus. Então, Jesus, por exemplo, quando está naquele momento ali, ele aparece exclusivamente, a Madalena está sozinha. Então, a gente não tem como saber se Madalena era médium ou se Jesus materializou. Quando ele aparece com os discípulos de Emaús, eram 2 malucos andando na estrada. Eles estavam só aqueles 2. Então, a gente não sabe se são 2 médios ou se Jesus materializou-se. Então, assim, quais foram os processos? Por exemplo, muita gente fala da questão Paulo, a gente sabe que foi uma visão mediúnica. É só ele. Por quê? Porque só Paulo viu. Né? Paulo cai lá do camelo, né? Ou do cavalo, a julgar pela interpretação que seja, né? E existem companheiros de Paulo que estavam ali e não entendem aquilo porque, na verdade, não vem nada. Então, a visão de Paulo... E eu já vi palestrantes dizer que Jesus se materializa para Paulo. Não materializa. Jesus se mostra, porque é o Espírito que se mostra ao médium. Às vezes fala assim, nossa, mas a Sandra é evidente, a Bárbara é evidente, a Bárbara viu e a Sandra não viu, a Bárbara está mentindo, a Sandra está mentindo. Não, é porque, na verdade, quem se mostra é o Espírito. Ele parece para quem ele quiser. E ele aparece para quem ele quer, Da Quem forma que ele e quer. da forma que ele quer. Da forma que ele Então, é possível que a Bárbara veja negro e a Sandra veja asiático. Ou mesmo Espírito. Entendeu? Então, assim, existe a diferença. Fato é, você vai ter Jesus, Zé das Candonga, quem quer que seja, vai reencarnar, vai passar por um processo. vai ter que gerar o corpo. Que vai ela gerar vai ter o que corpo fecundar o óvulo. naquela Então, semana. aí que tá, aproveitando isso, dá licença um pouquinho, aproveitando isso, eu sempre tive curiosidade, não sei se você já explicou alguma vez, ou o João, ou o Roberto, mas, e afinal, Maria era virgem ou não, né? Isso é estranho, porque ele teria, como você está falando, ele teria que passar por todo o processo. O que vocês estão aí apontando para o outro? Traduz. É porque eu sabia que o pinto de José ia aparecer no negócio, tá entendendo? Eu fiquei famosa, recebi o vento embora. Ah, mas aqui não é caso, a gente quer aprender. Não, mas depois o negócio foi pra internet. Pois é, Entendeu? É que na época, assim, eu tô gravando aqui, Na época, pra ficar como material pra gente. e aí a pessoa eu perguntou consultar assim, com aí eu coloco na internet. Aí alguém foi lá, viu Os aquilo. Espíritos Santo, gente, os Espíritos Santo são pintos de José, mas aí a coisa ficou famosa na internet. Dentro do hebraísmo, a concepção de virgindade não é uma concepção sexual. Eu sou virgem até hoje, biologicamente falando. Pergunta por quê? Porque eu nunca parei, nunca concebi. Não é conceber, é você não parir, que eu poderia ter tido um aborto. Entendeu? Então, biologicamente falando, eu sou virgem. Porque Entendeu? eu nunca nem fiquei grávida. Então, assim, na verdade, hoje, o que é a concepção de virgindade? Provavelmente A concepção popular de virgindade não está ligada à gestação, mas à defloração. que é A perda do ímã. Que é a perda do ímã, a penetração. que também penetração não quer dizer que tem. A partir do momento que, mesmo que você tenha um ímã elástico, Aí que não não perdeu a rompe, virgindade. mas perdeu a virgindade. A virgindade é associada ao ato sexual. Na cultura hebraica, a virgindade está associada à fidelidade. Entendeu? Então, e é isso aí, né? O Haroldo Dutra diz que estuda, né, o Velho Testamento, tem tem uma palestra até sobre isso. Enfim. Né? Então, Será legal você botar toda. Eu não tenho mais que eu não sigo, porque
Depois que ele fez a pandemia, ele perdeu todos os conceitos que ele tinha comigo, mais alguns. Então, não tem vídeo dele, mas dá para procurar. Né? Você tem uma concepção da cultura hebraica de que a virgindade está ligada à fidelidade. Né? Então, as 10 virgens, as virgens prudentes e as virgens imprudentes, né? São aquelas que são fiéis à imprudência ou fiéis à prudência. Né? Então, quando há a profecia é poética, né? Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, né? Toda aquela profecia que está lá, né? A gente, na nossa cultura popular, a gente associa isso a não ter ato sexual, né? E dentro da cultura hebraica a coisa é diferente. Você pode ter 300 anos e ser virgem. Matrimônio, mas virgem, fidel. a questão da fidelidade. E aí, quando Maria pergunta assim, mas como se dará isso se não conheço homem algum? Conheço, né, foi traduzido para conheço no nosso vocabulário, na tradução mais correta é coabito. Né? Maria não coabitava com José. Né? Ou seja, eles faziam, tinham relação, eles não moravam juntos, que era algo também previsto. Você podia morar junto antes das bodas ou não morar junto antes das bodas. Então, você tinha os dois tipos e nenhum dos dois tipos era considerado pecaminoso e etc. Eram modalidades de acordo com o tipo de aldeia, né? Provavelmente até pela miséria, né? Ali, exatamente. Eram aldeias, né? A gente não tinha essa estrutura que a gente tem no ocidente de cidade. Então, e um filho não era considerado ilegítimo se ele não coabitasse, né? Então, por isso que eles saíram correndo. E aí, o anjo do Senhor colocará a mão sobre ti, o Espírito descerá. Mas ele desce por onde? Pela conjunção carnal com José. Que era algo que já existia. Eles não coabitavam. Mas não significa que eles não copulassem. Nossa, entendeu? Então, existem essas questões. E aí tem toda a alteração, porque a virgindade de Maria foi um dogma criado bastante tempo depois, né? Então, assim, internet, vamos lá, que depois da Covid, é chamado dogma da... Pode. Pega a coberta. É porque tá vazio aqui, eu acho que um ar só dá conta. Sandra, desligando aqui, daqui a 15 minutos ele fecha. Fecha aqui. A portinha, né? A gente tinha uma... Ele fecha, mas ele não desligava desliga. Cadê? Tá vendo? Então, assim, João, controle. A não ser que é bom. Foi a Nancy que ligou? Aquela vez ela falou com você. E eu não vou subir que a rampa, não. Eu estou estupiado. viu? A PVC aí já é. Tá vendo? Ó, é lá em 1225 que Tomás de Aquino e Bernardo de Claraval vão trazer a questão da concepção virginal para poder justificar que Maria não teria pecado. Por quê? Porque a Igreja Católica vai transformar o sexo em pecado original. E aí todos nós, exatamente pelo controle de natalidade necessário, então, por que todos nós nascemos com o pecado original? Porque todos nós somos frutos do sexo. Então, a árvore, né, aquilo que Eva come não é uma maçã. Na verdade, a maçã é o símbolo do sexo. E aí, como é que você ia encaixar Jesus, que a Igreja Católica transformou em divindade,
né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como é que você ia dizer que um Deus nasce com pecado? Então, para excluir o pecado, você precisaria excluir o ato sexual daí. Gente, mas que responsabilidade que você tem. Entendeu? E aí, mais pra frente, você vai criar um outro dogma, porque um Deus não poderia habitar um útero pecaminoso. Então, você precisava também deixar a mãe de Jesus sem qualquer pecado. E aí surge o dogma da Imaculada Concepção de Maria. Ou seja, Maria também teria sido concebida sem pecado original para poder gerar Jesus. Então, no fim da história, não se sabe. E aí fizeram uma confusão que nem eles conseguiram dar resposta. Por quê? Porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. E Maria, sem pecado, foi concebida por quem? Por outro Espírito Santo. Entendeu? E aí, como é que a igreja naquela época resolvia, até hoje resolve? É mistério de fé. E se você falar isso que você está falando agora, entendeu? cai no pau. E aí transforma em dogma. Por que é importante transformar em dogma? Porque o católico não pode questionar um dogma. Então, ele pode discordar de coisas que não são dogmáticas. Mas ele não pode discordar de um dogma. Então, existem dogmas. A Imaculada Concepção de Maria é um dogma. A virgindade de Maria é um dogma. A infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa é infalível, é um dogma. Porque é um representante de Cristo na Terra, então ele é infalível, né? Entendeu? E aí a gente tem um problemão, né? Porque os católicos estão em guerra com Francisco, né? Então, eles já chegaram, já falei com vocês, não precisa ter deixado de ser católico, gente, porque o Papa é infalível para vocês. Eu posso te falar, você não pode. Francisco, tá doido? Porque ele é o Papa top. E os católicos, né, Deus, Papa, família, estão revoltados com a progressividade do Papa. Então, assim, mas na verdade não pode, porque para você ser católico, você não pode questionar os dogmas. Os dogmas estão lá narrados no Catecismo da Igreja Católica. Então, essa criação toda, então, foi um desenvolvimento, né, da estrutura de poder hierárquico da igreja, que a reencarnação saiu do rol da fé, que a virgindade de Maria entrou, que a Imaculada Concepção de Maria entrou. Então, assim, foi uma salada para querer justificar uma série de coisas, né? E aí justifica, né, a questão divina, né, de Jesus. Se você percorre o Evangelho, na verdade, em momento nenhum Jesus diz que é Deus. Entendeu? Em momento nenhum. Pelo contrário, em vários momentos ele diz que ele veio para cumprir a vontade daquele que me enviou, para honrar aquele que me enviou, a vontade do Pai. E aí, quando ele diz Pai Nosso, ele coloca todo mundo na mesma condição. Porque ele chama bom é o Pai. Bom é o Pai. E aí surge a história do Filho unigênito, que seria de único filho gerado de Deus. Então, assim, no fim das contas, é como se todo mundo fosse filho, como se Jesus fosse o filho biológico e nós somos tudo adotados. Entendeu? Então, criou-se uma série de concepções teológicas para se justificar uma manipulação de fé que visava manter o status de uma igreja que era a senhora feudal, poder, que tinha posses, né? E que até hoje está extremamente atrelada ao Estado e ao poder, e as pessoas não se dão conta, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que é esclarecida, eu não entendo essa história de honra de Estado para Papa. Não tem honra de Estado para pastor. Eu falei assim, querido, porque o Papa é presidente. Do país. O Vaticano é um país independente dentro da Itália, cuja sede é Roma. Ele tem prerrogativa de chefe de Estado, porque não é porque ele é o Papa da Igreja Católica, porque ele é presidente de um país, né? O Vaticano. Por isso que eu fui excomungada, porque eu também contestei. Entendeu? Então, isso tá associado, a igreja está associada à questão econômica. Então, tem o Banco do Vaticano, tem a Prefeitura do Vaticano, tem toda uma estrutura, né? E aí as pessoas olham, por exemplo, para Francisco como um líder religioso. Mas, na verdade, ele não é um
um líder religioso, porque o Vaticano é uma teocracia. Mas não é só. Entendeu? Como Israel era uma teocracia. Então, quando Jesus mete o dedo, você vós, fariseus, ele não está criticando religiosos e hipócritas. Teocracia é quando você tem a mescla do religioso com o político, governamental. Então, quando Jesus vai e o dedo lá e diz, vós sois fariseus, hipócritas, ele está criticando o religioso, mas ele está criticando o governo. E é por isso que ele é condenado à cruz. Então, Jesus, na verdade, não é condenado à cruz. Enquanto ele estava lá fazendo milagrinho, né, na dele, estava tudo certo. A coisa começa a travar quando ele começa a fazer as bem-aventuranças, quando ele começa a clamar, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive preso, estive nu e foste me visitar. Quando ele começou a apontar os políticos da época e religiosos como hipócritas, a batata solta. A batata começou a assar, pessoal, esse homem vai causar problema político. A gente tem que fazer uma queima de arquivo nacional. Então, Jesus, na verdade, não perseguiu um político. Jesus é crucificado pelo seu posicionamento político diante da teocracia de Israel, né, do partido político dominante, que eram os fariseus. Então, você tem todo esse movimento. E toda essa estrutura... E aí, por que a gente tem muito desse ranço? Porque, na verdade, essa estrutura blindou todo o cristianismo. Então, assim... Todas as igrejas evangélicas que surgem com a reforma protestante, elas dependem de um tronco blindado pela igreja. Deixa eu perguntar. O próprio... Dá licença, alguém vai querer essa água aqui ou ela pode guardar? Não pode guardar. Por mim, pode. Entendeu? Guardar? Por favor. O próprio espiritismo, Kardec vai avaliar um evangelho de ônibus. Né? Por que Kardec não avalia o evangelho de Judas? Isso que eu ia te perguntar, será que isso foi por isso que Judas se envolveu na política? Porque ele viu Jesus... Exatamente. E aí ele queria que Jesus sacasse a espada e arrancasse esse político de lá. Entendeu? Judas queria fazer a revolução. Judas não entrega o líder religioso. Entendeu? Judas acha que não, pô. Se fizer esse negócio aqui, o homem vai perder a paciência para arrancar a espada. E daí que vem o remorso. É só você pensar o seguinte, né? O cara expulsa demônio. O cara devolve a visão a cego, a audição a surdo, a fala a mudo, movimenta paralítico, anda sobre as águas, ressuscita morto. Imagina multiplica pão. o que esse cara vai fazer ali, ele está no dedo Uma de Roma. tempestade. A gente vai ficar livre, a gente vai ficar livre. Esse era o pensamento de Deus. Entendeu? Porque ele vai assumir isso aqui, a gente vai ficar livre de novo. Ele vai multiplicar moeda, a gente vai multiplicar exército, multiplicar tudo, a gente está livre da pressão que o Roma exerce. Então, assim, e daí o tamanho da ressaca, quando ele volta e joga as moedas, o tamanho do arrependimento que deu ruim, né? Mas o ditado que diz de boa intenção, o inferno está cheio. A intenção é boa, mas assim, a coisa foi... Agora, quando eu falo de Judas, não estou me referindo a Judas Iscariotes, estou me referindo a Judas Tadeu, o outro evangelista. Então, assim, a bem da verdade, todos eles têm evangelho. Entendeu? Todos os apóstolos Madalena praticamente escreveram. Madalena tem evangelho. Então, assim... Madalena? É. Eu não vou botar São chamados evangelhos apócrifos. Né? Tem o evangelho de Judas, tem o evangelho de Tiago. E aí, é aquele primeiro concílio que vai definir como canônico os quatro evangelistas. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas você tem ali uma certa similaridade nas narrativas, né? Por que você... Eu achava que era continuidade. Por que Kardec não analisa? Porque, na verdade, a gente bebe todos da mesma fonte. E o que Kardec deixa muito claro lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós temos ciência de que bebemos todos da mesma fonte. Mas o espírita tem ciência de que bebe de uma fonte poluída, de uma fonte manipulada, de uma fonte que foi mexida. E aí ele fala, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo vai se concentrar no quê? Na moral de Jesus. Porque a moral de Jesus é inquestionável.
Agora, se Maria era vice, Maria não era vice. Se Jesus morreu com 33, com 35, com 38. Se Jesus, na verdade, era marido de Madalena. Entendeu? Isso não interessa. Tem um monte de coisas que você, né? Por que o Código da Vinci deu um nó nos católicos e quase que gerou uma terceira guerra mundial a nível religioso? Porque, em síntese, o que é um... Não é romance, não. É uma ficção científica, né? O autor ele relata o texto como uma ficção científica, mas que considera que o Santo Graal não é o cálice, que o Santo Graal é Madalena. Que Madalena era mulher em conjugação de Jesus. Mas por que exatamente? Teria que ter um filho. Teriam tido, inclusive, um filho. E a descendência. Entendeu? E aí isso aí traz um estrago dentro da Igreja Católica e aí daí a perseguição toda do filme, que revelar isso jogaria por terra todo aquele poderio da Igreja Católica, da questão dos Illuminati, Por quê? Porque um Deus não poderia se copular como ser humano. Então você tiraria, você macularia a divindade de Jesus, que foi um dogma criado, do qual a própria igreja evangélica bebe. Os evangélicos consideram Jesus Deus. Por que Maria seria o cálice? Madalena? Oh, Madalena. Porque Madalena seria A esposa de Jesus. não esposa, seria Vamos dizer concubina, assim. porque não tem matrimônio. Seria mulher de Jesus. Seria a mulher de Jesus. Na cama. Entendeu? Não, mas eles têm o cálice como uma coisa sagrada, uma coisa que é divina. Exato. E aí a igreja transformou o cálice, o Santo Graal, como o cálice da Santa Ceia. Até para não poder celebrar. Para poder, né, encobrir aquele processo. Aí faz sentido. Entendeu? Por exemplo, a gente olha, né, é só a gente usar a inteligência. Gente. Do jeito que Jesus se relacionava com todas aquelas coisas, com todas as pessoas, com todos os seus seguidores, naquele momento de despedida, é lógico que Jesus estivesse sentado à mesa só com os 12? É muito provável que as mulheres todas estivessem ali. Mas elas não aparecem nas pinturas, elas não aparecem no relato, elas não aparecem em nenhum momento. Sociedade. Mas porque também naquela época era muito patriarcal, né? Porque você tem uma necessidade de manter esse patriarcado. Entendeu? Então, você tem toda uma alteração dessa estrutura. Então, a gente tem que estar ciente de que a gente bebe, o Espiritismo bebe da fonte, que é uma fonte que foi blindada pela Igreja Católica. Como a Igreja Evangélica bebe dessa fonte blindada. Né? Porque durante um bom tempo era o que você teve de cristianismo. Né? E que, na verdade, a Igreja Católica, propriamente dita, ela surge da união com o Estado pós-Constantino. E é a partir daí que você vai ter uma série de deturpações. Porque é a partir desse momento que, como dizia um amigo meu, historiador, a partir desse momento que o cristianismo faz o seu contrato com o capeta. Né? Que é, no caso, o poder material. Né? O cristianismo se associa ao Estado, se associa ao poder material. E aí ele se materializa. Todo aquele cristianismo dos espíritos que iam cantando para o martírio, que tinham uma fé, aquele cristianismo de Paulo, de Abigail, aquilo não existe mais. Casa do Caminho. Entendeu? Aquilo morre. Por quê? Porque aonde entra o dinheiro, a fé morre. Esfria. A fé esfria. Não, a fé é comprada. Entendeu? E aí você começa a ter todo esse movimento de se criar uma estrutura teológica que mantenha o poder. E aí você passa, quando você lê Paulo e Estevão, você vê os manuscritos passando de mão em mão, os papiros, você começa a ter proibição dos textos na mão das pessoas. E aí o que as pessoas tinham? As pessoas tinham os sermões.
O que são os sermões? É Santo Agostinho lendo, interpretando do jeito dele e falando. Né? E aí você vai ter interpretações belíssimas, porque você tem espíritos mais elevados, como é o caso de Santo Agostinho. Mas imagina o que você não vai ter de interpretação bizarra daqueles textos. E é só a gente pensar o seguinte: se hoje em dia, com tantas informações, com tanto conhecimento, tem médico que manipula a mensagem para servir aos interesses pessoais, imagina lá naquela época. Gente, há pouco tempo aí você não tem liderança religiosa dizendo que se no tempo de Jesus tivesse armas, os discípulos andariam armados? É, verdade. Um pastor evangélico aí estava aí na internet, com a liderança, disse textualmente que se Jesus fosse entrar numa guerra, ele não levaria pão, levaria arma. E que a prova disso era Pedro ter uma espada para cortar as orelhas do Malco. Então Pedro estava armado. E não era pistola, porque na época não tinha pistola. Entendeu? Então, assim, esse é o problema de você ficar refém de uma interpretação. Não, de uma manipulação. Entendeu? Adequar aos seus interesses. Então, por que a gente bate tanto na tecla de que espírita não segue orador, não segue médium, espírita estuda a codificação? Por quê? Porque quando eu entro aqui e falo alguma coisa, quando o João fala alguma coisa, quando o Divaldo Franco fala alguma coisa, quando o Haroldo de Dutra fala alguma coisa, quando o Raul Teixeira fala alguma coisa, eles estão dando a interpretação pessoal deles sobre aquilo. E nós somos falíveis. A nossa interpretação pode ser excelente, mas ela também pode conter uma série de erros. Então, a gente pode ouvir, a gente deve apreciar, mas a gente precisa conhecer exatamente para poder saber, pô, fulano é fantástico, mas isso está errado. Entendeu? E é só você ouvir, né? A internet está aí para isso, ouvir Chico Xavier falando da ditadura militar. Chico Xavier era maravilhoso, mas ele abriu aquela boca para falar aquilo ali. Porque ele estava lá nos interior das Minas Gerais, não tinha internet. E ele comprou a mesma ideia de ditadura militar que o exército vendeu, principalmente no interior. Porque é inconcebível que uma pessoa como o Chico, que nós conhecemos, fosse defensor de alguém enfiar rato em vagina de mulher grávida. Torturar alguém na frente de criança. É inconcebível o que a gente conhece de Chico Xavier. Mas por que ele fala? Porque ele é perfeito. E ele detinha os conhecimentos públicos da época. De quem estava ali. Né? As pessoas no interior, principalmente, elas viviam à margem. Né? Na verdade, nós só soubemos de tudo isso depois, né? Porque na época que acontecia, ninguém sabia. Vocês já ouviram falar de perseguido político na roça? Não sei. O senhor Oswaldo estava plantando cebola, desapareceu. Foi arrancado pelo DOPS da plantação de cebola, ninguém nunca mais viu. Isso não existiu no interior. Então, para as pessoas do interior, é quase inconcebível achar que o professor está dentro de sala de aula. Como é que as pessoas no interior, até um tempo atrás, se relacionavam com o professor? O professor entrava dentro de sala de aula, como é que estava o sujeitinho? De pé? Afinal de contas, professor? Então, como é que alguém no interior vai conceber que alguém entra dentro de uma sala, arranca um professor e nunca mais aparece? Agora, para quem viveu na efervescência daquilo ali, tinha outras visões. Hoje, essa visão é pública. Por quê? Porque a gente tem internet. Naquela época também a gente só sabia porque estava na universidade, porque estava... Exatamente. Aquilo era restrito. Hoje o conhecimento... Então, Isabela Nardoni foi jogada do prédio. Anuncia aqui, Isabela Nardoni jogada do prédio. Lá no Japão. Entendeu? É instantâneo. O conhecimento é instantâneo. Quebraram Brasília. O que aconteceu? Saiu no Tanque, saiu no Le Monde, saiu no Guardian, saiu no...
mesmo horário que estava acontecendo. Não é a época que viviam pessoas de tempos atrás. Então, a gente tem que estar ciente dessas questões para que a gente possa ouvir, sim, os oradores, quem quer que eles sejam, e ter uma análise crítica das falas. Entendeu? Ter uma compreensão crítica, e esse é o convite de Kardec. Por isso que Kardec convida o espírito a não ser um religioso propriamente dito, mas a ser um livre pensador, a ser um estudioso do espiritismo. Aliás, é assim que Kardec se refere. Aos estudiosos do espiritismo, damos a alcunha de espíritas ou espiritistas. Então, esse é o convite de Kardec. É um convite de estudo, é um convite de aprimoramento, é um convite de estudo interior e de estudo exterior. Então, assim, né? E aí, o que a codificação nos diz? A codificação nos diz que, para Deus ser justo, ninguém pode ter privilégio. Então, por exemplo, ser um espírito evoluído e ficar prontinho numa gestação de 1 mês e meio é um privilégio. Entendeu? É um privilégio. Porque a lei para todos é Porque a lei para 9 meses todos é... para construir. Mas tem criança que nasce de 6 meses. Nasce cheio de... Na época de Jesus nem sobreviveria. Que hoje precisa de... Como é que você vai sobreviver a um prematuro extremo? Dentro da Cuba. Cuba Né? daquilo. Você faz de uma incubadora, né? Ou seja, você tem uma série de coisas. Como é que eram os prematuros de antigamente? Criança que até hoje nascia com problema, né? A pessoa nasce com problema de vista, problema de crescimento, uma série de coisas. Você não tem tecnologia. Então, mas vai passar pelos estágios de formação, entendeu? É lá com 5 semanas que o coração vai começar a bater, é lá com 6 semanas que não sei o quê, é lá com 7 semanas, aí vai cair a cauda, né? Aí tanto que deixa de ser a medida, crânio caudal, né? Por quê? Porque mede do crânio a cauda, todos nós temos rabo. Aí cai o rabo, fica o cóccix, né? Aí você começa a medir, perninha, bracinho. Esse processo, ele é um processo. E nesse processo, o perispírito já está no comando, porque quem molda o corpo é o perispírito. Então, Jesus já estava com o perispírito montado da matéria da terra para formar o seu corpo no ventre de Maria. É lógico. Aí, quando a Sandra fala, né? Mas Jesus é espírito perfeito. O que provavelmente não necessita em Jesus? Aquele processo da encarnação do Segismundo, né? A miniaturização, o esquecimento, a perturbação. Isso não está presente em Jesus. Entendeu? Ele está lá, comandando a coisa toda. Opa, sua hora, a Maria está lá, dores do parto, pá. O processo é automático. Por quê? Porque ele domina a química, domina a física, domina as propriedades. Mas ele vai passar por todo o processo. O forninho de Jesus é o mesmo forninho da Masterchef. Entendeu? Essa é uma igualdade de condições. A diferença é que o caboclo que nunca fez um bolo na vida vai apanhar para fazer. E o sujeito que é top do top faz um bolo, postar na receita de como olha para o caderno, pega lá as medidas, rapidinho o bolo está na ponta. Mas uma coisa é clara, vamos enfiar no forno. Se é o mesmo forno, se é o mesmo tamanho de bolo, porque também é o seguinte, né? Cupcake assa num tempo diferente do bolo do forno, vamos combinar. Mas a mesma forma, mesmo tamanho de bolo, mesmo forno, não importa quem faz o bolo, ele vai demorar muito tempo para assar. Então, esse processo, Jesus entrou no mesmo forno que todos nós. Qual é o forno? Você vê que... É a concepção materno-humana. Tanto que é igual que quando Maria vai visitar Isabel, né? As crianças, as duas crianças, ou seja, João Batista no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria, as crianças mexem e isso é narrado lá no livro, né? Quando Rustang lança os 4 evangelhos, levantando a questão que o corpo de Jesus não era físico, era fluídico, e que Jesus tornava o corpo dele tangível quando ele queria ou não, Kardec vai combater isso lá na Gênesis
dizendo que isso seria uma derrogação da lei natural. Da lei natural. E que, portanto, não era possível. Ou seja, não teve que ter concepção, né, o corpo. próprio Cristo agiu, que não vinha. Que não eu não cumprir a lei. Não Tem vim, para cumprir a lei. eu vim aperfeiçoá-la, entendeu? Complementá-la, engrandecê-la, mas eu não vim derrocar a lei. E a lei não é a lei de Moisés, né? É a lei de Deus. É a lei de Deus. Então, assim, é a lei do universo. Lei natural. A lei de justiça. Então, assim, a gente precisa entender que o atributo da justiça, o que é uma justiça? A gente tem muita dificuldade com isso, porque a nossa justiça não é justiça de fato, né? Então, a gente tem dificuldade de entender isso, porque você vê, né, o branco rico portar droga, o preto pobre traficar droga, né? Você vê o branco rico ter medidas socioeducativas, você vê o preto pobre ser condenado apenas. Então, assim, a gente tem dificuldade com a questão da justiça. Mas a justiça é um qualitativo, e aí da qualidade do verbete, né? Justiça, então, alguém de fato justo, e aí a gente vai lá nos atributos de Deus, soberanamente justo, então, alguém de fato justo não pode fazer qualquer distinção de qualquer tipo de espécie. Então, a fala lá que é distorcida para filho unigênito, né? A tradução é: este é o meu filho muito amado. Ouvir. Não é este é o meu filho mais amado, este é o único filho que eu amo, este é o meu filho só. Não. Este é meu filho muito amado. O fato de eu ter um filho muito amado não faz com que os outros não sejam amados. Entendeu? Agora, se eu digo assim, Estevão é o filho que eu amo, e os outros? Diferente de eu dizer, Estevão é um filho muito amado. O que em momento nenhum pressupõe que o Guilherme não seja amado, que o Inácio não seja amado, que a Carolina não seja amada, que o Cauã não seja amado. Entendeu? Agora, se eu disser, Estevão é o meu filho amado, aí aquele o caracteriza que ele difere dos outros. E se ele é o amado, os outros são os não amados. Né? Pela prerrogativa do verbete. Então, assim, não pode existir em Deus nenhum tipo de prerrogativa. Porque se existir qualquer tipo de prerrogativa ou preferência, você vai ter uma injustiça. E aí você acha um erro teológico em Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso diz assim, a fé é dom de Deus. Mentira. Porque se você partir do pressuposto de que fé é dom de Deus, Deus dá fé para quem ele quer. Para quem não quer, ele não dá fé. Então, se ele dá fé para o João, mas não dá fé para mim, ele deu mais para o João do que ele deu para mim. E aí ele se torna injusto. Então, qual é o único dom de Deus? A individuação. Ou a vida. Todo o restante é conquista. Mas e aquela história de que ele, não vou falar desse jeito, eu não sei de outro. Ele plantou, nós fomos criados simples e ignorantes, mas temos a semente de Deus. Tanto é que sois deuses. É falado em algum momento. Então, aí é conquista, porque você vai desenvolver isso. É o dom. A individuação é esse projeto. Sim. Então, mas que você tem de tudo, dentro de você. Exatamente. Tudo que é divino. Entendeu? Então, na verdade, todos nós somos um projeto de igual calibre. Exato. Ou de igual valor. Mas projetos únicos. Então, nunca um espírito de primeira grandeza vai ser igual. Não existe outro Jesus. Existem outros Cristos, mas não existe outro Jesus. Jesus é um indivíduo único. E que foi criado por nós também, né? Simples e ignorantes. Simples e ignorantes. A trajetória vai ser única. O projeto é individual, mas o valor do projeto é o mesmo, a perfeição. Então, a individuação é quando Deus entende, naquele momento aqui pode haver a implantação do projeto. Projeto Ney implantado, pedra fundamental. Tá, puxa o Ney lá do reino animal.
Agora, daí para frente, a construção é conquista daquele princípio inteligente. E aí ele vai conquistar a perfeição em 500 milhões de encarnação, em 800 milhões de encarnação, percorrendo o caminho da maldade, percorrendo só o caminho do erro. E aí vai depender da trajetória que... Então, tudo daí para frente é... E aí é por isso que, às vezes, você vê a mesma dor, né? Embora quem assistiu os documentários da Boate Kiss, por exemplo, né? Você tem ali 300 e tantos pais vivendo o mesmo tipo de dor. Né? Teve pai que se matou. Teve pai que fundou a associação com a sua... querer justiça, querer... Teve pai que... E aí, por que a reação vai ser diferente? Porque as pessoas têm conquistas diferentes. Então, nossa, a fulano tem uma fé inabalável, cara, parece que acontece tudo, a fé de Jó, né? Tá tudo errado, o sujeito tá ali. Deus deu uma fé inabalável ao Ney. Mentira. O Ney conquistou um patamar de fé inabalável. E esse erro teológico está lá em Paulo Salles, está lá na carta. Isso está muito claro no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fé que transporta montanhas, né? Quando num dos textos lá fala que a fé se conquista. A gente deu a... Quem faz a prece? Falei pra caramba, gente. Vocês têm que abrir a boca para falar. Por favor. Amado Mestre, amigo Jesus, agradecemos a oportunidade de aprender e aprendermos juntos, de armazenar, de reconhecer o conhecimento com a nossa racionalidade, de gerir com o nosso raciocínio e produzir ainda mais reflexões, colocando em prática esses conhecimentos absorvidos. O objetivo é que esse estudo aprimore o nosso trabalho interior e o nosso trabalho também exterior. Agradecemos pelo nosso corpo que tem ferramentas para poder acomodar essas experiências. Que cada um de nós faça um bom trabalho a partir do que aprendemos hoje. Que assim seja. Graças a Deus.